O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou sua participação no protesto marcado para ocorrer amanhã, domingo 26, na Avenida Paulista, em São Paulo, organizado por Silas Malafaia. O ato, intitulado Em Defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e em memória de Cleriston da Cunha, visa abordar questões cruciais para os organizadores. Apoiador de Bolsonaro, Cleriston faleceu recentemente após um mal súbito na Papuda, em Brasília, onde estava detido desde janeiro por participação em atos golpistas. Bolsonaro expressou apoio ao evento em vídeos anteriores, e Malafaia afirmou que a presença do ex-capitão é esperada, embora ressalte a imprevisibilidade de Bolsonaro. Está programado para que Bolsonaro discurse do alto de um trio elétrico alugado por Malafaia. O organizador assegura que não haverá ataques ao Supremo Tribunal Federal durante o discurso. Contudo, a imprevisibilidade de Bolsonaro levanta incerteza sobre o conteúdo do discurso. O vereador Carlos Bolsonaro perdeu a linha e atacou o colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, após o jornalista publicar uma matéria chamando o ex-presidente Jair Bolsonaro de extremista. Na matéria, ele destaca que Bolsonaro ultrapassou em engajamento nas redes nomes como o ex-presidente americano Donald Trump, que está considerando concorrer à Casa Branca em 2024, e o presidente, recém-eleito da Argentina, Javier Milei. Carluxo, no entanto, saiu em defesa do pai e atacou o jornalista. O filho 02 do ex-chefe do executivo ainda fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Extremista é meu ovo. A milícia digital do Lula segue seu papel muito bem pago de criar rótulos para tentar desqualificar quem não segue a agenda da facção e de seus aliados defensores de terroristas. Acuse-os do que você é, disparou Carluxo. Ahmed, não esquece que nos países do pessoal que você e sua trupe passam pano, vocês estariam pendurados democraticamente em guindastes, escreveu Carlos Bolsonaro no X-antigo Twitter. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão avaliando considerar inconstitucional a PEC, proposta de emenda constitucional que restringe decisões individuais dos integrantes da Suprema Corte. A PEC foi aprovada pelo Senado na noite de quarta-feira 22. O texto recebeu, nos 2 turnos de votação, 52 votos a favor e 18 contrários. Eram necessários ao menos 49 votos. Caso alguém apresente um mandado de segurança contestando a PEC, a Corte deverá decidir rapidamente, disse o integrante do STF ao jornalista Gerson Camarote, do G1. O projeto foi enviado à Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, irá decidir como será a tramitação, ou seja, por quais comissões passará ou se terá um rito mais rápido. Para os integrantes da Corte, o Senado está fazendo um movimento político do grupo bolsonarista, justamente porque o STF barrou ações inconstitucionais do antigo governo durante a pandemia e por sua resistência contra os ataques à democracia e ao sistema eleitoral brasileiro. Durante sua participação no programa Rede TV News, o jornalista Kennedy Alencar confirmou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não comparecer à posse de Javier Milei, novo líder argentino. O motivo por trás da ausência de Lula na cerimônia de posse de Milei são as agressões e insultos do argentino ao líder brasileiro. O representante do Brasil deve ser o chanceler Mauro Vieira. De acordo com auxiliares do líder do Planalto, não há clima para que Lula compareça à posse de Milei, que já deixou expressa sua admiração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e descreveu o petista como presidiário comunista. Vale lembrar que Alckmin já foi escolhido por Lula para ir à posse de Daniel Noboa na quinta-feira 23. O liberal de direita venceu as eleições no Equador. Milei assumirá seu posto como líder da Argentina no próximo dia 10 de dezembro. Ele derrotou o seu antagonista político, Sérgio Massa, com 56% dos votos contra 44%, computados no último domingo, 20. Apesar da aversão política, Lula reconheceu nas redes sociais o resultado das urnas, mas não chegou a citar o vencedor nominalmente. O deputado André Janones tornou-se alvo de uma nova campanha difamatória por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores. O motivo? Um livro escrito pelo parlamentar mineiro, que expõe os bastidores da disputa digital durante o pleito eleitoral de 2022.
Diante de uma série de ameaças, o deputado André Janones, conhecido por enfrentar Bolsonaro e seus apoiadores sem receios, enviou uma mensagem direta ao ex-presidente na manhã desta sexta-feira, 24. Aviso a Bolsonaro e seu rebanho: se realmente tentarem proibir judicialmente a distribuição do meu livro, a situação ficará complicada para vocês. Recado dado, disparou André Janones. O trabalho do deputado federal André Janones, nas redes e fora delas, tira o sono, quase que diariamente, de parlamentares da extrema-direita e de militantes bolsonaristas. Além do trabalho legislativo, Janones se destaca como exímio entendedor e usuário das redes sociais, utilizando-as como forma de conquistar corações e mentes, e desmontar fake news espalhadas por bolsonaristas. Prova disso é que ele foi o responsável pela ação em redes da campanha do presidente Lula. Em uma tentativa de pacificar as relações com o Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizou um jantar no Palácio da Alvorada, na quinta-feira, reunindo ministros da Corte. Segundo o jornal O Globo, durante o encontro, Lula deu sinais que deve optar mesmo pelo subprocurador Paulo Gonet para chefiar a Procuradoria-Geral da República, e o ministro Flávio Dino, Justiça, para a cadeira vaga na Corte. Ambos os nomes contam com o respaldo de membros da Corte. O encontro contou com a presença dos ministros Gilmar Mendes, decano do STF, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. O ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, que também tem o nome cotado para a vaga no STF, e o próprio Dino também participaram do jantar. A iniciativa aconteceu um dia após o Senado aprovar uma proposta de emenda constitucional que restringe o poder dos ministros do STF em decisões monocráticas, medida que gerou uma forte reação por parte dos magistrados. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, voltou a criticar a interferência política na corporação durante o governo Jair Bolsonaro. A corporação foi impedida de avançar com ações importantes, disse Rodrigues em entrevista à CNN Brasil, divulgada nesta sexta-feira, 24. Eu me refiro especialmente à instabilidade e à interferência política na nossa instituição, disse Rodrigues, criticando as sucessivas trocas no comando da PF. Essas mudanças, segundo ele, geraram um bloqueio de ações. Nenhuma empresa, nenhuma instituição se sustenta, pode ser produtiva com tamanha alternância porque isso implica mudança de diretores, de superintendências, complementou. A PF registrou uma das crises mais profundas de sua história ao longo do governo Bolsonaro. A politização da corporação, que resultou na troca de 4 diretores gerais, maior número já registrado desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, expôs o racha interno na PF, e resultou até mesmo na nomeação de delegados para cargos de comando por razões políticas. Sob nova direção, a corporação investiga eventuais crimes praticados durante o último governo. Jair Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais, em apoio a uma manifestação da extrema-direita organizada pelo pastor Silas Malafaia, marcada para o próximo domingo 26, na Avenida Paulista, em defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos e em memória de Cleriston Pereira, preso durante os atos terroristas do dia 8 de janeiro, em Brasília, e que faleceu esta semana. No presídio da Papuda, na capital federal, parlamentares bolsonaristas e de extrema-direita, incluindo Magno Malta, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e André Fernandes, também manifestaram apoio ao ato. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o ato será como um teste definitivo para a adesão às suas trincheiras. Motivo: o entorno de Bolsonaro tem justificado a falta de bolsonaristas nas ruas, em protestos marcados recentemente como no Dia da Independência e na proclamação da República, a partir da falta de endosso das lideranças a esses atos, sobretudo do próprio Bolsonaro. A manifestação tem como pano de fundo pressionar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito que apura os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Na segunda-feira 20, o magistrado determinou que a direção do Centro de Detenção Provisória 2, do Complexo da Papuda, prestasse informações detalhadas sobre a morte de Cleriston Pereira.
Em áudios enviados a Alexandre Santini, um ex-sócio de Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz pede dinheiro e diz que a família passa por uma dificuldade muito grande. Em 2022, Fabrício Queiroz procurou Alexandre Santini, pedindo ajuda financeira e reclamando da falta de apoio da família Bolsonaro. Os áudios foram revelados pelo colunista Rodrigo Rangel, do Metrópolis. Santini e Queiroz se aproximaram quando Flávio era deputado estadual no Rio. Queiroz é acusado de ser operador de um esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio na Alerj, e Santini abriu uma franquia de chocolate com Flávio, mas a loja foi fechada após o MP apontar que o local era usado para lavar dinheiro das rachadinhas. Sou um cara leproso. Em um dos áudios, Queiroz diz que não tem apoio da família Bolsonaro. Eu era um cara feliz, sempre tive minha correria, e hoje sou um cara leproso, entendeu? Fiquei hiperconhecido e não tenho apoio. Não adianta dar dinheiro, dinheiro não resolve, tem que dar moral, uma posição para trabalhar, para encaixar meus filhos. Tô precisando de dinheiro. Queiroz também contou a Santini sobre problemas financeiros e disse que a família está destruída. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 22, em 2 turnos a PEC, proposta de emenda à Constituição que limita as decisões individuais de ministros do STF. O projeto vai à Câmara dos Deputados. O texto limita decisões monocráticas individuais de ministros e desembargadores, que não poderão suspender a validade de leis e de atos dos presidentes da República, de senadores e deputados federais. Em ambos os turnos de votação, o resultado se manteve o mesmo, 52 votos favoráveis contra 18. Para o autor da PEC, Oriovisto Guimarães, a proposta não tem o objetivo de prejudicar a relação entre os poderes, ou de retaliação à Corte Suprema. Já o senador governista Humberto Costa argumenta que a apreciação da proposta ocorre em momento inoportuno, pode criar um clima de conflito com o Supremo, e é inócua, pois o STF tem prazos para pedidos de vista e análise de decisões individuais. Bolsonaristas estão culpando o general Gustavo Henrique Dutra pela morte de Cleriston Pereira da Cunha, preso pelos ataques terroristas do 8 de janeiro, que morreu enquanto estava na Papuda. Ele era o comandante militar do Palácio do Planalto na data do atentado, e tem sido chamado de general de merda. O deputado Ricardo Salles é um dos responsáveis pelo movimento que culpa o general pela morte do terrorista. Ele compartilhou um vídeo do depoimento de Dutra nas redes sociais e afirmou que a culpa da morte do rapaz é também, em parte, desse general de merda. O conteúdo compartilhado por Salles é uma declaração do general durante depoimento à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na ocasião, ele contou que a polícia isolou o local dos ataques e os terroristas foram presos no dia seguinte. As pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-las e foram dormir. No dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios, prendemos mais de 1.000 pessoas na praça sem nenhum incidente, relatou. Ontem, quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão de 4 réus envolvidos nos eventos golpistas de 8 de janeiro. A decisão ocorreu 2 dias após a morte de um dos réus no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A Procuradoria-Geral da República havia solicitado a libertação desses 4 réus entre agosto e outubro, mas a análise do pedido ainda não havia sido realizada por Moraes. Os beneficiados por essas decisões foram Jaime Junques, Jairo Costa, Tiago Ferreira e Wellington Firmino. Cleriston Pereira da Cunha também enfrentou uma situação semelhante, tendo um mal súbito na segunda-feira. Embora a PGR já tivesse concordado com a solicitação de liberdade apresentada pela defesa, ainda não havia uma decisão de Moraes. Após a morte de Cunha, o ministro instruiu a direção do presídio a fornecer informações sobre o caso. Na quarta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, expressou pesar pelo incidente e solidariedade à família. Moraes recebeu críticas de parlamentares da oposição após a morte de Cunha. Eles enviaram um ofício ao ministro, exigindo a libertação dos demais presos com parecer favorável.